Fala galerinha do sexto ano, espero que todo mundo esteja bem aí. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre os reinos germânicos, tá bom? Abordando as atividades da semana 2 do PET 6, ok? Espero que esse vídeo seja proveitoso para vocês e solta a vinheta. Como é bom estudar história, lembrar da nossa memória, e ainda mais se for um professor Edivaldo. Inicialmente o PET ele vai trazer esse texto aqui pra gente, os reinos germânicos. Turma, como esse vídeo, na época desse vídeo a gente vai estar fazendo também o PET 300 anos, eu não farei a leitura dos textos, tá bom? Mas vocês podem dar pausa aí no vídeo para poder estar fazendo a leitura dos textos, ou então fazendo a leitura no próprio PET mesmo ou no formulário, tá bom? E aqui se iniciam as atividades, pessoal. Atividade 1. Entre os reinos germânicos, houve um que se tornou muito poderoso, o Reino Franco. No início do século V, eles ocuparam a Gália, região da atual França, e conseguiram uma maior estabilidade devido às relações estabelecidas com a Igreja Católica, que, naquela época, passava por um período de fortalecimento. A expansão do Reino Franco ganhou um impulso com o rei Clovis, de 466 a 511, da dinastia Merovingia. Em fins do século V, Clovis se converteu ao cristianismo. Explique por que Clovis teria se convertido. Quais fatores motivaram essa aliança? Comente a relação entre a Igreja e o Reino Franco. O que nós podemos estar respondendo aqui nessa questão, pessoal? Clovis converteu-se ao catolicismo por estímulo de sua esposa, Clotilde de Borgonha, mas também com o objetivo de fortalecer sua ligação com a Igreja Católica, importante instituição da época. Agora aqui a atividade 2. Após a morte de Clovis, o Reino Franco passou por um período de divisões entre os herdeiros do trono e se enfraqueceu. As funções do rei passaram então a ser desempenhadas por um alto funcionário da corte, os prefeitos do palácio, também chamados de mordomos dos palácios. Um desses prefeitos foi Carlos Martel, que conquistou muito prestígio por ter comandado o exército franco que deteve o avanço dos muçulmanos. Após a sua morte, inicia-se a dinastia carolíngia, sob o comando de Pipino o Breve. Para reforçar o poder, Pipino fez um acordo político com o Papa, enviou tropas para a Itália e ajudou-o a se tornar o rei de Roma. O sucessor de Pipino ao trono foi seu filho Carlos Magno, que governou durante 46 anos. Agora é com você. Pesquise em livros ou na internet quais foram as principais características políticas, econômicas e culturais do reinado de Carlos Magno. O que nós podemos estar respondendo aqui, pessoal, sobre o governo, sobre o reinado de Carlos Magno? Distribuições de terras entre os oficiais e soldados mais leais à realeza, mediante um juramento de fidelidade ao imperador. Tá bom, gente? É o juramento entre sucerania e vassalagem. Fortalecimento dos laços de servidão, responsáveis pela transformação de homens livres em servos. Esse período é conhecido como Renascimento Carolíngio, onde é evidente a presença das culturas grega, romana e bizantina. Ok? Agora aqui atividade 3. Em seu caderno, produza um texto sobre os povos germânicos, abordando os seguintes aspectos: como viviam, como obtinham seus alimentos, como estava organizada a sua sociedade, como eram suas leis e como eram suas crenças religiosas. Tá bom? Que tipo de texto, a gente pode estar respondendo aqui para abordar esses temas? Vocês podem estar respondendo algo assim. Eles dividiam-se em numerosas tribos, viviam em pequenas povoações e que possuíam uma economia muito baseada na pecuária e na agricultura de subsistência. A família era a estrutura social básica, cujo poder absoluto estava nas mãos da figura paterna. A partir das famílias existiam os clãs e depois as tribos. Quanto à religião, eles adoravam as forças da natureza, o sol, o trovão, o raio, a lua, a água, além de outros diversos deuses. Agora aqui a atividade 4, pessoal. Preencha o dado abaixo referente aos germânicos e aos romanos. Tá bom?
como a gente pode estar respondendo aqui, ó? Economia, economia dos romanos, comércio, manufatura e agricultura, principalmente o trigo, o azeite e o vinho. Organização social dos romanos, tinha como base principal os patrícios e os plebeus. Organização política, poder concentrado nas mãos do imperador, tá bom? Organização política dos romanos. Religião romana, eram politeístas e depois eles se converteram ao cristianismo, tá bom? Agora sobre os germânicos. A economia, eles eram agricultores e de economia pastoril. A organização social era uma organização patriarcal. O homem ocupava o posto de chefe familiar, tá bom? Entre os germânicos, beleza? A organização política dos germânicos. A mais importante instituição política era a Assembleia dos Guerreiros da tribo, ok? E a religião dos povos germânicos, eles eram politeístas, beleza? Turma, espero que esse vídeo tenha sido de bom proveito para vocês. Essa semana ainda a gente vai estar lançando aqui, ó, a semana 3 do PET 6, tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Forte abraço. Valeu!